Olá, muito obrigado pela sua audiência, para você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Está no ar mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. E hoje o programa vai falar sobre esportes, mas vamos abordar o esporte de uma maneira totalmente diferente. Aliás, vamos falar de literatura esportiva. É um assunto bem interessante que você vai tomando o pé dele a partir do momento que o programa for desenrolando, que a entrevista for acontecendo. Meu convidado de hoje, o nome dele é Jorge Luiz Teixeira. Ninguém conhece ele assim. Ele é o Jorginho, professor de voleibol amador, morador da cidade de Cocal do Sul e o meu entrevistado de hoje. Jorginho, tudo bom? Obrigado por você ter vindo aqui à TV Primavera. Imagina, o prazer é nosso, uma satisfação estar com a gente aqui, com todos os telespectadores e na sua presença melhor ainda. Legal, muito obrigado. Deixa eu te fazer uma pergunta. A maioria da molecada, quando pensa em ingressar no mundo esportivo, já, aqui no Brasil pelo menos é assim, já vai pendendo pelo futebol. E você acabou desenrolando toda a sua trajetória profissional através de um esporte que é muito popular sim no Brasil, porém não tão popular como o futebol, que é o voleibol. O que aconteceu? Pois é, na realidade, deixa eu começar no princípio mesmo. Meu sonho era ser jogador de vôlei. De vôlei? É, aí eu não sei por que eu não consegui. Enfim, foi a estatura, né? A genética familiar, tô brincando. Na verdade, a estatura não me deixou seguir carreira. 1,60 m não tinha como nem na época, nos anos 70, ser jogador de vôlei. O Maurício mede quanto? 84. 1,84. Caramba, meu! E eu acho que quando eu via jogo da seleção brasileira, aquela seleção maravilhosa, campeã em Barcelona em 92, eu achava o Maurício baixinho, ele é mais alto que eu. É, 1,84 ele tem. E era um baixinho perto deles, né? Hoje mesmo, gigante, né? Pra você ter uma ideia, é a mesma altura do Serginho Escada, que é o líbero da seleção brasileira. O Serginho também tem 1,84? Né? É. Quanto é que mede o Tandy? O Tandy, ele tinha 2,2 m. Não é possível. 2,2 m. E o Marcelo Negrão? Marcelo Negrão, 2,1 m. O Giovanni Gáveo, que muita gente imaginava que ele tinha 2 metros, ele tinha 1,94 m, a mesma altura do Giba. O Giba 1,92 m. Baixinho. É. Então, olha a diferença, né? E tu Só tem que quanto? é grande, eu tenho 1,60 m, então quanto é que muito mede a próximo rede? Deles. A rede tem 2,43 m. Como é que tu ia jogar vôlei, cara? A minha orelha toca na borda inferior da rede, então imagina. E aí eu fui pro lado fora das quadras, né, Bebel? Então, sempre me dediquei há 30 anos que eu jogo vôlei amador, brinco, né, de jogar vôlei, né? Mas técnico há 15, mas há 30 anos que eu sou apaixonado pelo voleibol. Não, eu trabalho com comunicação, eu tenho um escritório de designer gráfico. E aí também, como hobby, é técnico do time amador de Cocal. Como hobby, isso. Qual é a categoria que você treina lá? É o voleibol adulto masculino. Voleibol adulto masculino. Isso. É o time da fundação ou não? Não é o time da fundação. Na realidade, era o time há alguns anos atrás, inclusive a gente já se classificou para os Jogos Abertos, né? Na ocasião foi um feito histórico, porque Cocal do Sul é um município muito pequeno e consegui esse feito. E na época era, hoje não. Hoje praticamente o voleibol de Cocal ele é sustentado através do feminino. Aí sim, tem um time feminino. O time de feminino de Cocal é forte? Isso. O time de feminino, ele compete aqui na região. Tá, mas deixa eu ver se eu entendi. Aí tu queria ser jogador de vôlei, aí tu, no meio dessa galera aqui, não tem jeito, só na brincadeira. E aí tu achou uma alternativa, então você treinador, foi isso? Exatamente, eu fui por outro viés. Eu procurei o caminho de estar perto do vôlei, mas de forma externa, não pude estar dentro da quadra, né? Então, por isso que eu parti para montar equipes e sempre trabalhar com o vôlei masculino. Tá, mas para ser treinador, porque nós tivemos um caso aqui no Criciúma Esporte Clube, que me perdoe, o Sérvio, o Dejan Petkovic, o Pet é bravo, ele é sérvio lá, aquela região lá da Sérvia, Montenegro, mas enfim, o Pet foi um cracaço de bola. Foi, com certeza. Agora, ele não conseguia canalizar aquilo ou seja, não significa que se eu pegar o melhor jogador do mundo, o Pelé, ele vai ser um grande treinador. Com certeza, até porque o Pelé, o próprio exemplo, não foi treinador, nunca foi. Nunca foi treinador, mas não significa... O Maradona foi técnico da seleção da Argentina, sucumbiu. Como é que você fez para passar aquilo que você gostava de colocar em prática dentro da quadra para ser treinador? Porque uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Ótima pergunta. Eu sempre trabalhei o jogo mental, Bebel, sempre jogo mental. Eu sempre fui mais técnico, motivacional, mental mesmo, do que técnica mesmo, tático, né? A parte tática e técnica do time. Então eu sempre consegui agregar isso. Eu tenho a facilidade de mexer com a cabeça do atleta durante o jogo e antes do jogo. Tem essa facilidade. E aí por isso que eu parti também para uma outra área, né? Qual é a tua influência no voleibol? Quem é o treinador, assim, do vôlei que, puxa vida, te inspira? Esse é o cara. Eu fico em cima do muro praticamente, entre o Bernardinho e o José Roberto, porque são dois estímulos que as pessoas pensam de um jeito, mas não é.
Por exemplo, o pessoal vê o Bernardinho, todo aquele jeito, aquele teatro que se faz do lado da quadra, morde a bola, esmurra. Puxa, aqui a camisa. Mas ele é muito direto ao atleta. Nos intervalos pode perceber, ele vai no ombro do atleta, fala o que tem que falar, ele fala para o coletivo, depois ele vai individualmente. E o José Roberto você vê lá quietinho na quadra, na beira da quadra, mas na hora, no intervalo, ali o bicho pega. Ele é muito mais enérgico. Que foi o técnico em 92? Foi o Zé, né? Campeão olímpico, né? Sim, com Zé. A masculina. Com a masculina. O Zé ele tem título olímpico com a masculina e com a feminina. E com a feminina, exatamente. É bifeminino, né? Ele ganhou 2 medalhas. A seleção feminina é bicampeã olímpica? É Pequim e Londres, ele é bi. Ah, Londres. Estava esquecendo de Londres. 2012, né? Quem era o técnico daquela seleção feminina que acabou levando uma virada histórica da Rússia? Era o Zé também? Não, da virada russa era o Zé. Era o Zé, na verdade, já está um bom tempo na seleção feminina, né? Eu pensei que você ia perguntar da Cuba, na época da Cuba, daí era... Aqueles clássicos com Cuba, da Ana Moser e tal, aquela galera toda. Eu fico imaginando aqueles clássicos hoje com a regra que tem hoje. Por quê? Nossa, a regra de hoje ela é muito dinâmica. E a pressão psicológica, Bebel, é muito grande hoje. Porque o ponto é ponto, não tem mais a vantagem. Era interessante que eu tenho muitos jogos, VTs, jogos dos anos 80, 90, e não dá para assistir todo o jogo. Porque, nossa, tem jogos que você está ali meia hora e o jogo está 2-2. Eu lembro que... vantagem. Eu lembro que eu gostava quando ia pro tie break, eu era moleque. Porque daí o bicho pegava, né? Porque senão, vantagem pro Brasil, vantagem pra Cuba. Vantagem, ficava, pra sair um pontinho, era diferente. Hoje demorado, tie break o tempo todo. Exatamente. Aumentou, porque na época eram 15 pontos um set. Eram 15 pontos. É isso, né? Perfeito. E o tie break não passava de 17, tá? Tem esse detalhe. Chegava no 17? Quem fazia 17 ganhava o set. Entendi. No tie break. No tie break. No normal era a diferença de 2 pontos. Mas, Jorginho, peraí, cara. Tu falou que queria ver Brasil e Cuba, porque Cuba caiu muito, né? A seleção de Cuba. Tu queria ver Brasil e Cuba hoje, principalmente no feminino. Elas iam se matar em quadra. Como é que era o nome daquela cracaça delas lá? A Andrés. Né? Isso. Rapaz. Tinha a Hernandes, tinha a Rega Bel. Essa aí. Essa provocava tinha demais. Tinha as 2 ponteiras, que eram essas duas. Essa, Bel. Mas nós também tínhamos um timaço. Tinha a Ida. Tinha Ida, Ana Moser, Ana Flávia, a Fernanda Venturini, que é a musa do voleibol. Do Ana Paula era a musa da parte, eles diziam da parte estética, né? Era a música. Ana Paula? Quem? Era meia de rede. Sim, era número 4, meia de rede. Perfeito. E a Fernanda Venturini era número 14, era levantadora. Que é a esposa do Bernardinho atualmente. Né? Pois é, mas esse timaço da Ana Moser e Ana Flávia, Ida... E Fofão, né? Virna. A Fofão não, Fofão agora. Fofão ela veio logo em seguida, é a próxima geração. Tinha uma outra, a Virna, tu me lembrou bem a Virna, tinha outras... como é que a Jaque, né? Um pouquinho antes é a Jaque foi campeã Mas a Jaque foi campeã no vôlei de praia. Com a Sandra, elas foram campeãs no vôlei de praia, né? Certo. A primeira medalha feminina no... Mas esse timaço do Brasil, concluindo a minha pergunta, não ganhou Olimpíada. Perfeito, é verdade. Assim como a gente pode comparar o time de 82 com o futebol, né? Tu me pegou agora. Ali foi uma pena, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta, tu como treinador. Aquele time de 82, treinado pelo Tele Santana, a gente já fala em futebol, Copa da Espanha, Zico, Júnior, Sócrates, Falcão e aí vai embora. Não ganhou nada. Aliás, essa geração terminou 86 frustrando todo mundo lá no México. Exatamente. Mas todo mundo fala. Aquele fatídico... O jogo contra a França. Esses franceses são danadinhos pra gente em Copa do Mundo mesmo. Fala quando dá Michel Brasil... Platini no Brasil, todo mundo... Mas então, aquele time... o goleiro. Aquele time... esse time de 82 era infinitamente melhor que o time de 94 do Parreira. Do Parreira. Eu concordo, eu acho que o time de 82, 86, apesar de não ter ganho a Copa, eram superiores ao time de 94. Esse time... lá da Ana Moser, era melhor que esses 2 times campeões olímpicos? Olha, é que na verdade tu comparar as gerações é um pouco delicado, mas eu diria que não. Porque como o vôlei hoje ficou muito dinâmico, comparado ao vôlei, aqui vamos falar do vôlei específico, né, dessas 2 equipes. O vôlei de hoje ele é muito dinâmico, ele é muito rápido e a preparação psicológica tem que estar muito... Aquela preparação, se você perceber, as meninas daquela época não conseguiam ir um jogo até a final com a Cuba. Porque as cubanas, elas provocavam e tiravam elas do jogo. Hoje... Mental, né? Por isso que eu disse que eu teria curiosidade. Aquele time cubano de lá, jogar com o time de hoje daqui, elas iam apanhar tanto.
Porque não ia conseguir tirar o Brasil da O Brasil está muito concentração. focado hoje, né? É. Aliás, eu lembro que nas transmissões esportivas o pessoal falava assim, puxa, o Brasil ele é muito fraco psicologicamente. E as cubanas, elas, quando o jogo apertava, de fato, né, elas provocavam, ia na rede, puxava cabelo, e apontava o dedo. Apontava, as risadinhas sarcásticas quando fazia um ponto, um bloqueio. E aí as brasileiras se descontrolavam. Tirava do foco. E nós tínhamos muitos sangue quentes ali, né? Uhum. Tinha umas Márcia Fu ali, que era... Márcia Fu, que eu tava tentando lembrar, cara. Virna, elas muito sangue quente. A Fernanda Venturini, você via, dificilmente batia boca. Tranquila, Ana Paula, Serena, tranquila, né? Serena. Agora, Márcia Fu, Ana Moser, Elas e entravam, a Virna... né? Elas E aí entravam na pilha. a Leila, canhotinha, saída de rede. A Leila, cabelinho curtinho, cabelinho né? curtinho, a esposa hoje do Emanuel, jogador de vôlei de praia. Ah, É a esposa dele. Opa. Isso, é. que legal, cara. É bom falar sobre esporte, né, rapaz? Nossa, com certeza. Legal, Com legal. certeza. Mas e aquele time do... Voltando um pouquinho, a geração de prata, lá nos... Foi nos Estados Unidos, né? Estados Unidos. Era melhor que esse time de 92, por exemplo? Naquela ocasião eles eram. Tanto que eles ganharam dos Estados Unidos nas fases eliminatórias, não nas fases eliminatórias, nas fases de grupo, eles ganharam dos Estados Unidos. Tá falando da geração de prata. Estou falando da geração de prata, aquela geração de prata. Xandó, Domingos Maracanã, o próprio Bernardinho, o William, que era o reserva, que era o titular, o Bernardinho era o reserva. Tá, mas quem era o cara da Jornada nas Estrelas? Era o Bernardo. Bernardo, né? É, Que Bernardo. não é o Bernardinho, né? Que não é o Bernardinho. O Bernardinho era o reserva, levantador reserva. Puxa vida, aquele O Jornada nas Bernardinho Estrelas... era o Bernardo era o 12. Uhum. O que era Jornada... Explica, pô, o que era o Jornada nas Estrelas? Era aquele saque maluco que a bola... Jornada nas Estrelas, ele ficava paralelo com a linha e soltava a bola e dava uma porrada. Com um golpe, ele fazia uma trajetória já fazendo a ideia do que a bola faria. Então ele não segue o braço reto, ele já fazia com o braço assim, porque ele sabia que a bola ia pegar na lateral do braço e ia... a questão, é um detalhe que as pessoas às vezes elas não percebem. O detalhe não era a altura da bola, tá? Era a altitude curva. que ela tomava e nem a curva. O que era? É quando ela caía rolando. Então, para recepção... Ele batia nela de lado, ela ia rolando, porque a bola era bola branca, não dava para ver. Se fosse hoje essa bola colorida. Era da Mikasa também, era a mesma marca, mas hoje ela é toda colorida. Tu ia ver a bola totalmente rolando. Maluca. Aí o cara até... o adversário esperava ela, mas o problema é que ela... Dependendo de como ela vinha, ela saía... Ah, então o X Por isso da que era questão... muito complexo. Esse é o X era da a recepção. Questão. Perfeito. O X da questão é que ela vinha rolando e o cara não tinha só como... o Bernardo que executava essa manobra? Só ele. E o Tandy depois na geração de 92, em Barcelona, mas não logo fez tanto depois ele sucesso. tentou fazer. Não, ele tentou, mas é só uns ensaios. Legal, conseguiu. cara. Mas, cara, tu veio aqui, Jorginho, para falar do teu livro e também veio falar sobre, como é que se diz, coaching esportivo. É, perfeito, isso mesmo. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma respirada, tomar uma água e daqui a pouco a gente dedica o segundo bloco falando sobre isso. Pode ser? Pode ser, combinado. Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Legal, estamos de volta com Sala de Entrevistas. Meu convidado é o Jorginho, treinador de vôlei. E o Jorginho está aqui, ó, lançando esta obra literária. Coaching esportivo e saúde, estratégias para melhorar o rendimento esportivo e o bem-estar físico. Está sendo lançado pela editora Ser Mais. É uma obra que o Jorginho participou. São quantos autores esse livro, Jorginho? São 27 coaches de todo o Brasil. Tá, vamos lá, vamos pelo início. Tu no primeiro bloco disse, vamos lá pelo princípio. O que é coaching esportivo? Bom, primeiro, só esclarecer rapidamente. Coaching é uma metodologia, um processo que viabiliza o desenvolvimento do ser humano. Isso. O cliente que procura o coach é o coachee. Ele procura justamente para ou realizar alguma etapa da sua vida, uma meta, ou se transformar, melhorar em alguma coisa. Isso é o coach. Aí, por que esportivo? Porque o coach esportivo ele trabalha a mente do atleta. Então, o técnico, ele cuida da parte tática e técnica do atleta e a parte fisiológica, física.
E só que muitas vezes o técnico ele não tem tempo para trabalhar a mente do atleta. O coach ele vem para agregar a equipe multidisciplinar, ele vai cuidar apenas da parte mental do atleta. E tu trabalha com isso também? Trabalho com isso, sim, sou coach esportivo. Então isso seria um treinamento, mas não aquele treinamento específico de quadra, é um treinamento mais com psicológico, estabelecendo metas, objetivos, é isso? Perfeito. Até eu costumo dizer que eu não trabalho atleta no jogo mesmo, porque eu costumo dizer, o cheiro é outro, eles querem a bola, eles querem treinar, eles não querem estar parado para ouvir alguém. A gente trabalha à parte, tá? Numa sala, e aí com sessões com esses atletas, não lá no ginásio de esporte, não no campo de futebol, enfim, não no cotidiano dele do treinamento tático e técnico. Isso é um trabalho separado. Ah, entendi. E existe mercado para esse tipo de atividade? Nós está em franca expansão. Para você ter uma ideia, eu sou o primeiro coach esportivo de voleibol de Santa Catarina. Então, comecei esse trabalho em Santa Catarina. Quando você começou a trabalhar esse? Eu comecei a trabalhar isso em abril, metade de abril para início de maio desse ano. Já vai para um ano, então? Não, desse ano. Pois é, mas já vai completar um ano, Já vai né? completar um ano. Daqui 3, 4 meses vai completar um ano. Bom, entendi. E as pessoas já estão te procurando? Já tem clientes? Tenho. Eu trabalho com equipes e atletas. Então, equipe eu tenho o time feminino de Cocal do Sul. Inteirinho? É, inteirinho. Uau. Aí é um trabalho em equipe. Então ali o jogo é outro, ali o trabalho mental é o trabalho de... Você trabalha, na verdade, o coach esportivo sustenta em cima de alguns pilares, que é foco, planejamento, ação, melhoria contínua e resultado. E aí você joga a equipe, esses pilares, para toda a equipe. Aí toda a equipe tem que encontrar um motivo em comum, uma motivação em comum. E quando você trabalha com um atleta, você trabalha a motivação daquele atleta em específico. Vou dar um exemplo. Começou um campeonato, a equipe entrou naquele campeonato. Só que uma atleta lá em específico, no outro campeonato, ela quase foi a maior pontuadora da competição. Esse ano ela quer ser a maior pontuadora. É o objetivo dela é individual. E o objetivo da equipe, alguns atletas entram sabendo que vão ter algumas dificuldades, o jogo mental. Aí, se a gente se classificar para as fases finais, já estou contente. Mas muitas outras não, elas entram para ser campeã. Entende como é que é esse jogo? Entendi. E como é que você, como coach esportivo, trabalha nessa situação? Porque às vezes o planejamento individual pode prejudicar o coletivo. E o que importa é o coletivo, né? Como é que faz para diferenciar e para não deixar que uma coisa interfira na outra? Bom, primeiro eu vou identificar líderes no grupo. Isso é muito importante. E, sobretudo, a influência que esse líder, essa atleta tem sobre o grupo. Que muitas vezes acontece a influência negativa, pode acontecer. E aí o coach ele trabalha justamente isso, a sinergia de todas. A hora que todos estiverem na mesma sintonia, com certeza você percebe a diferença. Aí o jogo é outro. E aí o adversário não te tira da concentração e você consegue fazer um trabalho sabendo que tem a tua colega que está ali te apoiando. Porque todos são seres humanos, né? Então existem as qualidades diferenciadas, existem os dois jogos, né, Bebel? Nós trabalhamos 2 jogos, é o jogo externo e o jogo interno. Entendi. No voleibol, por exemplo, o jogo externo é a linha, que o atleta não pode pisar, invadir a quadra adversária. É a rede, ele não pode tocar. É o árbitro, que vai apitar uma jogada que às vezes ele acha que apitou errado. A antena entra nesse sistema? Entra, a antena. Tudo é o jogo externo. E o próprio as dificuldades que a adversária vai impor para esse time. Esse é o jogo externo. Certo. O jogo interno, daí sim, aí é aqui. A mente. É o atleta. Será que eu vou acertar esse saque? Será que eu vou conseguir bloquear aquela atacante que supostamente é a melhor do time? Será que nós vamos conseguir chegar no final do set? Será que a gente vai conseguir manter essa vantagem? É os serás, é os egos. E aí vem toda essa parte que é fundamental o atleta estar concentrado no momento do jogo e sobretudo no voleibol, que existem momentos individuais. A bola foi para um atacante e não tem ninguém que vai ajudar ele. Ele sozinho para atacar aquela bola. Entendi. Então, há momentos singulares de cada atleta no vôlei, né? O ano passado, por isso que é apaixonante. O ano passado o Criciúma despejou um caminhão de dinheiro na montagem do time. Aliás, em termos de nomes, eu acho que o Criciúma nunca montou um time tão famoso. Com certeza. Souza, Paulo Baier, Kleber Santana, Cortez, Rodrigo Souza, o próprio Luiz, Eduardo, que já não está mais aqui, foi embora. Enfim, exato. O Carvalho, Daniel Carvalho, que e tá não no deu Botafogo, certo, hoje está lá. arrebentando. Por quê, cara? Por que o pessoal fala assim, ó, esse grupo é só craque, mas não anda? O que aconteceu? É um problema de vestiário, é um problema de relacionamento? Onde é que entra o coaching esportivo na resolução desse problema, digamos assim? Eu vou te dar um exemplo simples. Se você pegar o Brasil de 94, você via o Romário batendo lateral. Você via Bebeto batendo lateral. Você via Dunga batendo lateral. E não é a função deles. A função
Era de quem? Jorginho ou Branco? Jorginho ou Branco. O Léo, porque foi expulso, né? Isso, é. Então entrou o Branco. Isso. Então, E na final entrou o Cafu, que o Jorginho entrou machucou. o Cafu, perfeito, perfeito. A função deles é essa. Por que os outros batiam lateral? Porque todos estavam incumbidos um único objetivo. Essa é a diferença. Existe uma grande diferença, Bebel, entre time e equipe. Time são valores individuais que você, no agregado, é muito superior ao adversário. Agora, a equipe é quando todos estão incumbidos com o mesmo objetivo. Aí vem o jogo mental. O coach trabalha isso, essa parte mental. Eu tenho uma ferramenta que eu desenvolvi, que eu trabalho especificamente o reserva e o titular. É muito interessante, porque o titular se acha, né? E o reserva acha que não tem condição de subir para a posição. Normalmente acontece isso. Raras exceções que isso não acontece. E eu faço esse trabalho de que o reserva tem condição de ser titular, e por que ele não é? Ele mesmo se faz esses questionamentos, porque o coach trabalha com perguntas, né? Uhum. E o titular entende que se ele sair, não é o fim do mundo, ele pode voltar a ser titular, mas se ele é titular, ele tem que respeitar a condição do seu colega que pode entrar no lugar dele. E como é que faz para trabalhar na cabeça do atleta isso? É o jogo do ego, é o jogo da determinação de cada um tem um objetivo específico no jogo ou na equipe, e é o jogo sobretudo de equipe, tá? A equipe ela toda tem que estar envolvida com um único objetivo. Quando eles todos entendem que tem um objetivo em comum, então a fluidez é fácil. Entre o titular e o reserva é fácil. E até o próprio técnico tem essa facilidade. Agora, o interessante, cara, é que você está falando isso, e essas situações não se encaixam apenas em equipes esportivas. Se encaixam no dia a dia, Perfeito. Na equipe de trabalho, no comércio, no escritório. Cara, muito interessante a diferença de time e equipe. Acho que a equipe, como você disse, um só objetivo, um só pensamento, vamos caminhar nessa direção que o nosso objetivo é esse. Aí a coisa flui. E eu faço até abrindo um gancho, eu trabalho também com equipes de empresas. Eu uso toda essa bagagem que se trabalha no coach esportivo e trabalho também com equipes de empresas. Então tem um paralelo muito grande aí. Legal. E como é que entrou a história do livro nessa questão toda aí? O livro foi muito interessante, porque eu busquei literatura na internet sobre coach esportivo e achei praticamente nada. Zero? Encontrei um coach do Rio de Janeiro e esse coach ele estava com essa capa no Face dele. Essa aqui? Essa capa no Face dele. E aí eu entrei em contato com ele e disse, não, liga para a editora Ser Mais, porque esse livro não saiu ainda. Na realidade, ele era um dos coaches que estava dentro desse projeto. E aí a editora, mas você é coach? Sim, eu sou coach esportivo de voleibol de Santa Catarina, mas não tem em Santa Catarina coach esportivo de voleibol. Eu disse, não, eu acredito que eu seja o primeiro. Eu disse, não, realmente eu acho que você é. Nós estamos com o projeto em aberto, que é um livro especializado em coach esportivo. E aí eles me ofereceram a participação desse livro. E qual é a logística do livro? Porque são vários autores, né? Vários autores. Aliás, a sua parte aqui, ó, Jorge Luiz Teixeira, o voleibol evoluiu muito, tanto com as mudanças nas regras, quanto com os atletas que estão cada vez maiores em estatura, força e explosão. Bem como o mais importante, que é entender e aprender a jogar o jogo interno dele com ele mesmo. Por isso, o coaching esportivo, por isso o coaching esportivo é tão importante. E aí tem aqui a dedicatória do Jorginho para mim, aqui, já ganhei o livro de presente, agradeço. E como é que foi, cara, escrever um livro? Nossa, é incrível. Primeiro, participar de um livro de coach esportivo já é motivo de gratificação, né? Agora, falar sobre coach esportivo para voleibol foi uma honra, porque esse livro, Bebel, ele fala de coach esportivo e saúde. Então, você vai encontrar coaches que falam de fitness, qualidade de vida, bem-estar. E um exemplo, e você vai encontrar a Suzy, que ela foi a coach da Seleção Brasileira de Futebol da campanha do Luiz Felipe Scolari, do Penta. 2002. Qual é o nome dela? É a Suzy. Ela também está no livro? Ela está no livro. Você vai ter o prazer de acompanhar o trabalho dela. Puxa vida, que E existe legal. um coach que fala de basquete, existe um coach aí que vai falar de handebol, e eu sou o único que fala de voleibol nesse livro, no caso. Nessa modalidade, né? Tá, e quando vai ser o lançamento do livro? O lançamento a gente tem 2 momentos. O lançamento principal que eu considero é aqui na minha cidade natal, né? Cocal do Sul. Vai ser dia 24. Hoje? É hoje à noite, às 20 horas. Então, esse lançamento, para mim, é uma alegria poder estar filho da terra e lançando na própria cidade. Onde é que vai ser, em Cocal? Vai ser no centro de Cocal. Então, é na Pode Secretaria falar. de Educação. O ponto de referência é o antigo prédio onde tinha o Banco do Brasil. Tá. Bem em frente à Igreja Matriz Católica, no centro de Cocal. Bem em frente ao Templo Católico ali, bem no centro da cidade, né? Perfeito. Tá, entendi.
8 horas. Bom, se você está vendo a edição inédita do programa, a edição que vai no ar à tarde, é hoje à noite. Se você está vendo a reprise, e aí só vai ter que comprar o livro. Como é que vai? É só a internet que vende? Ele vai estar na internet e a gente está também fechando a parceria para a Livraria Fátima, aqui em Criciúma. Ah, na Fátima? Isso, na Fátima. Puxa vida, e é caro esse livro ou não? Não, esse livro, todos os autores combinamos nesse primeiro lote, vendemos por um preço entre R$35 e R$38. Eu vou comercializar R$35. R$35? É, R$35. O segundo lote, daí pode ser que ele aumente um pouco, vai em torno de R$40. Tu pretende ganhar dinheiro com esse livro ou é só para difundir mais a profissão? Difundir e, na verdade, uma parte desse livro eu vou doar para uma instituição de Cocal do Sul, que é a PAI. A parte das vendas desse livro eu vou doar para a PAI de Cocal do Sul. Parabéns. Obrigado. Parabéns mesmo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você levou para escrever a sua parte no livro? A minha parte eu até costumo comentar com os amigos que eu uso material aí de 20 anos, eu estudo desenvolvimento humano há 20 anos. Mas para escrever ele, copilar ele e sentar, foi em torno de 4 meses. 4 meses? 4 meses. Você é casado? Tem filhos? Como é que é? Casado, tenho um casal, um menino de 7 e a menina de 3 aninhos. Oxa, o Thiago que e legal. a Thaís. Legal, E a esposa é a Fátima. Tá bom. Jorginho, pena que o programa já foi embora. Pena. E eu agradeço demais a sua vinda aqui, adorei o papo e nós vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar mais vezes pra você vir aí. Opa! E quem sabe, rapaz, vou sugerir pro pessoal tanto aqui da TV Primavera como da Rádio Ilha Negra, onde eu trabalho, sei lá, bater um papo com a nossa equipe lá, falar um pouquinho, motivação. Vai ser um prazer. Porque é interessante. E você aí, empresário, você que tem a sua empresa, final de ano aí, eu nem sei se ele pensa, mas ó, gostei, hein? Leva o Jorginho lá para ele bater um papo com seus funcionários para falar um pouquinho sobre motivação, trabalho em equipe. Acho que isso é legal, é importante. Já faz isso em empresas, não? Já faço. Eu sou palestrante motivacional também, né? Então, faço esse trabalho. Então tu cobra escanteio e sai correndo para cabecear. Para cabecear. Tá bom. Jorginho, obrigado por ter vindo aqui à TV Primavera, é um prazer e as portas estão sempre abertas. Imagina, eu que agradeço, obrigado pelo espaço e com certeza falar de uma paixão é algo que a gente faz tranquilamente e estou muito feliz de poder estar aqui contigo e um grande abraço a todos os telespectadores. Legal. Para você que deseja comprar o livro, então, Jorginho já passou aí, já falou onde é que compra? Na Fátima e também na internet. Ele está hoje à noite, né? Na lançamento, esse livro, o local vai estar em aberto, quem quiser comprar hoje à noite. Já pode comprar hoje à noite. Pode comprar hoje à noite. Depois ele posteriormente vai estar na Livraria Fátima, mas a própria editora Ser Mais, ela tem um lote de uma quantidade que ela disponibiliza via internet. Então vai no Google, procura Editora Ser Mais. Editora Ser Mais e ele tem, a própria Editora Ser Mais tem o próprio site deles que comercializam os livros, né? Ótimo, excelente. Reapresentação do Sala de Entrevistas na quinta-feira. Obrigado pela audiência, boa semana, tchau.